Nas últimas semanas tivemos diversos acontecimentos extremamente importantes e que acumularam para esse vídeo de hoje. Então hoje eu vou tratar de mais de um assunto importante que aconteceu recentemente e que com certeza vocês ouviram falar e que agora eu vou tentar explicar mais ou menos como foi e qual que pode ser o resultado disso, positivo ou negativo. Oi, meu nome é Pedro e se você está aqui nesse canal é porque você gosta de investimentos, economia e macroeconomia, e no vídeo de hoje a gente vai começar falando em específico sobre a taxa Selic que agora foi para 15%. Se esse tipo de assunto é um assunto que te interessa, deixa o like, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais a crescer aqui no YouTube. O cenário pode estar um pouquinho diferente, mas é porque eu tô viajando, então tô tendo que gravar num cenário bem improvisado. Mas vamos lá, qual que é o problema da taxa Selic estar em 15%? O maior dos problemas é que a gente não vê essa taxa Selic nesse patamar aí de 14 para 15% desde a nossa recessão econômica no final do Dilma II, quando a gente teve o impeachment da presidente. Esse aumento da taxa Selic não tinha, inclusive, chego nem mesmo naquela época, porque na época foi para perto de 14,25. E a gente também não teve esse mesmo aumento na taxa de juros do Brasil, nem mesmo durante a pandemia do Covid, que inclusive foi o momento em que a taxa de juros caiu, apesar de em alguns pontos eu não concordar com isso também. De qualquer forma, o aumento da taxa de juros para 15% no Brasil faz com que tenhamos hoje a segunda maior taxa de juros do mundo, sendo inclusive a segunda maior de juros real do mundo, sendo o primeiro lugar da Rússia, e da taxa de juros maior do mundo sendo a da Turquia. Então a gente está em segundo lugar. Considerando inclusive que a Turquia e a Rússia são países que nesse exato momento a Turquia está em crise e a Rússia está em guerra. Esse aumento da taxa de juros também desincentiva muito a tomada de crédito, que é o que motiva as pessoas a crescerem, empreenderem e conseguirem investir em outros negócios. Então também desincentiva o investimento em ações de empresas, já que agora é muito mais fácil, muito mais seguro ter uma rentabilidade real de mais de 1% ao mês, deixando simplesmente o dinheiro parado no lugar que é para ser o mais seguro que existe. Então acaba desestimulando e freando a economia ao ponto de desestimular a atividade econômica em si. Então as pessoas acabam abrindo menos negócios, até criando menos IPO na bolsa. A gente não tem um IPO na bolsa desde da pandemia, há 3 anos sem IPO no Brasil, e acaba aumentando o risco de crédito e o risco dos negócios das empresas, que já não é muito incentivado no Brasil. Custa muito manter um negócio aberto no Brasil, isso falando dos impostos que a gente paga, mas também custa muito na parte do crédito. Se a gente tem um crédito alto, acaba se tornando muito mais difícil fazer esse tipo de negócio também. Então, às vezes, estimula muito os investimentos no país, o que é muito triste, porque não atrai capital e acaba influenciando no esfriamento econômico. Outro ponto triste é que metade da dívida brasileira está atrelada à taxa Selic, o que acaba agravando o déficit nominal, e a gente não vê o governo buscando formas de certa forma, controlar isso ou dar um sinal para o mercado de que vai diminuir os gastos ou frear um pouco a máquina pública. Além disso, o próprio Lula falou que por ele não haveria mais corte de gastos. Isso tudo acumulado é um impacto extremamente negativo para a economia brasileira como um todo. E aqui eu tô falando da parte econômica, mas também na parte social, porque é você que vai no mercado e compra alguma coisa que vai sentir depois esses juros altos, já que as empresas sempre repassam para o cliente aquele custo que ela vai ter. E não tem como saber o rumo. E a verdade é que esses juros, eles provavelmente se manterão alto por um bom tempo ainda, já que no ano que vem nós temos eleições no Brasil, o que pode incentivar, inclusive, manter os juros altos, já que o ano de eleição tende a ser um ano em que o governo tende a gastar mais para buscar uma reeleição. E vindo desse governo, a gente não pode duvidar de uma possibilidade disso acontecer. Então a taxa de juros alta agora, por mais que possa estar mais alto do que deveria, ainda assim é uma forma do Banco Central conseguir já prever um possível aumento de gastos no ano que vem, para tentar reter um pouco desse dano que poderia acontecer na economia. Lembrando, claro, que a gente tem como meta do Banco Central a desvalorização da nossa moeda todos os anos. E isso não é só do Brasil, isso é de todas as moedas do mundo. Mas o problema é que a gente acaba tendo uma maior desvalorização da moeda do real frente às outras moedas importantes. Por exemplo, o dólar ou o euro, o que causa uma perda maior do poder de compra do real frente ao dólar ou também um maior custo de vida para a população em geral. Claro que esse cenário pode mudar, ele não é um cenário fixo que vai permanecer para sempre. Uma possibilidade, inclusive, desse cenário se inverter seria com uma possibilidade do Lula não conseguir a reeleição.
a gente ter algum candidato que consiga se opor a ele. E não tem como saber isso também porque o Brasil, tendo a direita como frente o Bolsonaro, está inelegível e vai acabar sendo impedido de concorrer ano que vem contra o Lula. Então a direita teria que colocar alguém, por exemplo, o Tarcísio, eu acho que é a voz mais dita na direita, para tentar concorrer contra o Lula. E ainda assim, se o Lula for o nome da esquerda, ele tem muito mais força do que qualquer outro nome da esquerda, como teve em 2018 o Haddad ali como ser na frente da esquerda. Mas isso é cenas pro próximo ano e a gente não tem como saber nada do que vai acontecer. A gente consegue ficar olhando e analisando e estudando, mas a verdade a gente só consegue ver depois. Isso ano que vem com certeza vou trazer vídeo. Hoje em dia, para reduzir os juros no Brasil, só existem dois possíveis cenários. Ou um reajuste real econômico, um controle de gasto pelo governo, ou uma canetada para baixar a taxa de juros à força. Mas não parece que o Galípolo, que foi inclusive um indicado do Lula, esteja disposto a fazer isso. Ele pode agora estar construindo sim uma confiança no mercado, e isso ele está conseguindo conquistar, indo completamente contra o que a gente tende a ver da esquerda, já que ele foi o indicado do Lula, e também vimos nas falas do Lula, do Haddad e da esquerda de modo geral, porque eles falavam muito mal do presidente anterior, do Roberto Campos Neto, mas não falam tanto quanto falavam do Galípolo. Sendo que o Galípolo, ele é sim o presidente do Banco Central hoje, mas ele não decide as coisas sozinho. Apesar dele ter uma voz muito forte com relação ao rumo da taxa de juros no país. E ele não só aumentou a taxa de juros uma vez, ele aumentou mais de uma vez. Então é algo que a gente tem que analisar e ver ainda mais. E claro, uma redução da taxa de juros no Brasil, baseada em uma canetada, sem um aumento do controle fiscal real, acabaria sendo uma taxa de juros forçada que não traria um resultado real. Então não adianta diminuir a taxa de juros só por diminuir, porque ela não vai aquecer a economia como deveria. E a gente pode acabar indo para um rumo em que vai causar uma recessão econômica, como o que aconteceu no final do Dilma II, em que a Dilma mesmo deu uma canetada e tentou reduzir a taxa de juros na época, não com o Roberto Campos Neto ou o Galípolo como presidente do Banco Central, mas com uma influência indireta. Hoje, o Banco Central ele tem uma autonomia, então ele consegue sim ter essa independência da política de modo geral, mas a gente ainda assim sabe que isso tem muita influência sim. Agora, como funcionam as stablecoins e por que tanta gente está falando disso nesse momento? As stablecoins, elas são basicamente criptomoedas atreladas ao preço real de uma moeda. Então, por exemplo, existem stablecoins baseadas no dólar, stablecoins baseadas no real ou baseada no euro, e essas moedas normalmente são 1 para 1. Então, você tem $1 e você entrega para uma empresa esse seu dólar, e ela em troca te entrega um token baseado nesse $1. Então, é uma proporção de 1 para 1. E nas stablecoins existem várias que existem no mundo, sendo as principais do dólar e sendo as principais do dólar a USDT e a USDC, que é a da Tether, da empresa Tether, e da Circle, da empresa Circle. Essa, inclusive, da Circle, que foi agora, que abriu capital agora na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E as stablecoins, elas estão sendo muito faladas recentemente, porque, primeiro, é uma criptomoeda, então é uma novidade, e muitas pessoas têm trocado os seus dólares e utilizado as criptomoedas também para fazer transações internacionais, como, por exemplo, utilizar um cartão que vai te proporcionar um débito em todos os lugares que você viajar. Mas não só por isso, isso aqui é um pequeno detalhe de como essas moedas podem ser utilizadas realmente. As stablecoins, elas têm tido um crescimento muito forte, muito grande no financiamento americano, já que as stablecoins, elas também são baseadas no próprio dólar, por causa disso elas são baseadas nas dívidas americanas. E estão tendo uma demanda, uma influência tão grande que está influenciando também na forma como os Estados Unidos têm dinheiro ou não para pagar a sua própria dívida, ajudar ali a empurrar a dívida um pouco mais para frente. E apesar da gente ter hoje um governo nos Estados Unidos que é bem pró-cripto, ainda assim a gente tem vários projetos em andamento que estão buscando regulamentar as criptomoedas nos Estados Unidos. E isso pode ser sim uma preocupação, porque uma stablecoin, ela não tem tanta autonomia quanto o Bitcoin, por exemplo. A stablecoin, ela é baseada em uma empresa por trás dela. E por causa disso, ela pode, por exemplo, ser bloqueada numa conta em específica de uma pessoa, de um endereço. Claro, a gente está falando do mundo das criptos e tudo isso se torna mais difícil. Mas ainda assim,
é uma possibilidade disso acontecer, algum tipo de controle em cima disso. De qualquer forma, eu vou trazer mais conteúdos em específicos desse mundo de criptomoeda, talvez uns vídeos um pouco menos trabalhosos como esse, que também não é muito trabalhoso, mas eu vou gravar alguns vídeos falando mais sobre esse mundo, porque eu quero aprofundar em alguns temas que eu tenho estudado muito. Então, espero que vocês gostem desse tema e no futuro, com certeza, os vídeos vão estar aqui no canal. Se você quiser, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Agora, o Irã atacando Israel, Israel atacando o Irã, e depois Estados Unidos entrando junto na guerra para atacar o Irã e as instalações nucleares do Irã. Tudo isso que a gente viu nos últimos dias, eu tô gravando esse vídeo hoje, é terça-feira, e aconteceu muito rápido. A gente teve em um momento, do nada, os Estados Unidos, por meio do Trump, tweetando de que ia influenciar de alguma forma e que não ia deixar barato, e aí a gente teve já um ataque orquestrado utilizando o B-2, um dos aviões muito fortes dos Estados Unidos, que solta bombas específicas e que consegue furar bunkers, por exemplo, aquelas bombas, e eles mandaram vários tipos de aviões e porta-aviões e também submarinos nucleares para o Irã e conseguiram neutralizar as 3 principais instalações nucleares do Irã. Isso aconteceu porque o Irã, provavelmente, pelo que se fala, e eu não tenho certeza de nada, mas o Irã estava enriquecendo urânio para construir bombas nucleares. E o enriquecimento de urânio já estava na casa dos 60%. E para a produção de uma bomba nuclear, esse enriquecimento tinha que ser na casa dos 80%, 90%. E esse tempo demoraria aproximadamente 2 semanas. Então, ou intervir agora, ou o Irã ia conseguir uma bomba nuclear, o que causa um risco muito grande, não só para a geopolítica local do Oriente Médio, como do mundo, já que se o Irã tivesse uma bomba nuclear, os outros países ao redor, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, iam com certeza falar, nós também queremos. Então era um risco muito grande que não podia ser corrido. Então acabou que os Estados Unidos interviram, por outros motivos, claro, mas esse foi um deles, como uma forma de prevenção para que esses países não tivessem. E mesmo que eles não utilizassem as bombas nucleares, seria um risco só por eles terem, já que o Irã também é um dos maiores financiadores de grupos terroristas no mundo, sendo Hamas, o Hezbollah, por exemplo, alguns deles. Depois do ataque, o Irã atacou também as bases americanas, mas foi alguns mísseis ali que já tinham sido avisados. O Qatar mesmo já tinha fechado o espaço aéreo antes dos mísseis chegarem nas bases americanas, e a evacuação já tinha começado. Mas além disso, o Irã também veio atrás buscando formas de retaliar um comércio mundial de alguma forma, fechando ou tentando e buscar uma forma de fechar o Estreito de Hormuz, que é um estreito que passa muito produto no mundo, principalmente petróleo. E esse estreito, ele é muito utilizado pela Europa, entre outros países, mas também pela China. A China depende quase 50% daquele estreito para passar o seu petróleo. Então, a própria China não estava apoiando o Irã no fechamento do estreito. E se isso realmente tivesse acontecido, por mais que eles tenham aprovado na Assembleia deles o fechamento do estreito, eles não conseguiriam manter por muito tempo, já que ia causar uma crise global muito forte. Os próprios países ao redor do Irã não apoiavam o fechamento do estreito e também não apoiavam o conflito que estava acontecendo, porque isso influencia no preço do petróleo, que influencia o mundo inteiro. Então, nesse período, nós tivemos o Bitcoin batendo na casa dos $97 mil novamente, e ele caiu muito e reagiu muito rápido também, agora está na casa dos $105 mil novamente. A gente teve o Ethereum chegando perto dos 2.100, 2.200, ficou ali oscilando, agora já voltou para casa dos 2.400, então todos os ativos tiveram uma boa oscilação nesse final de semana e de alguma forma você pode ter aproveitado para comprar até um pouquinho mais, por exemplo. E todo esse conflito acaba causando alguns pequenos focos que é muito importante a gente prestar atenção, porque o risco geopolítico ele já é muito grande. E aí a gente tem esses conflitos em que países grandes, por exemplo, os Estados Unidos, acaba se metendo e que pode piorar ainda mais o risco mundial hoje. Tanto disparando o preço do petróleo, que causaria um aumento em todos os produtos do mundo inteiro, e quem ia sofrer muito ia ser, por exemplo, a Europa, que já depende muito de um petróleo que passa pelo estreito, e também porque nós tivemos já 2 crises do petróleo muito grandes no mundo. Então a gente tem um histórico de entender ali o quão ruim seria se a gente tivesse mais uma crise do petróleo. A única diferença real é que hoje os Estados Unidos dependem muito menos do restante dos produtores de petróleo no mundo, já que os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. Inclusive,
exportando mais do que importa. E isso é um peso muito grande que os Estados Unidos iriam sim sofrer se houvesse uma nova crise do petróleo, mas que ainda assim seria menos impactante para o país. Seria um grande impacto, claro, para a Europa, por exemplo, que ainda tem uma dependência muito grande de outros países, mas que acabaria dependendo mais dos Estados Unidos, por exemplo. Então, de uma forma, os Estados Unidos estaria meio equilibrado nas contas. E esse é um grande diferencial do porquê o próprio Trump arriscaria entrar em uma guerra contra o Irã, por exemplo, que foi exatamente o que aconteceu. Depois tivemos ali o tratado de um cessar-fogo entre o Irã e Israel, e que até agora foi mantido de modo geral. Não teve nada de grande impacto que houvesse um retorno desse conflito. Tanto é que o mercado não só reagiu positivo depois da queda que teve, como alguns tipos de ativos, inclusive, oscilaram como se nada tivesse acontecendo. Claro, a gente está falando de uma commodity que é extremamente importante para o mundo inteiro, o próprio petróleo, e que, sim, causaria um impacto no mundo inteiro se houvesse uma nova crise ou uma guerra em um lugar que produz tanto petróleo assim. Agora, sobre o Bitcoin. O Bitcoin, ele é um investimento? Eu ouvi muito e tenho estudado muito e de tudo que eu já sei do Bitcoin, que eu já trouxe de conteúdo para vocês, eu não vejo ele como um investimento. Eu vejo o Bitcoin hoje como uma reserva de valor, assim como eu já via há um tempo atrás, e cada vez mais eu vejo isso justamente comparando o Bitcoin ao ouro. Claro, isso é uma visão que nem todo mundo hoje tem, mas que está crescendo cada vez mais. O Bitcoin, ele oscila, e ele tem oscilado recentemente, junto com o ouro, no sentido de ser um refúgio para o ativo de risco, que seria, por exemplo, ações. Então seria uma busca para o Bitcoin, para o ouro, para o dólar, quando acontece algum tipo de risco grande no mundo. O Bitcoin, ele pode sim ser considerado por muitos investimentos, mas ainda assim eu vejo ele como realmente um cofre, algum lugar que você vai guardar um dinheiro, e que de preferência você guarde em autocustódia, muito bem guardado, e que ele vai servir para você realmente ter uma reserva do valor do seu dinheiro. Já que investimentos, por exemplo, apesar da taxa Selic do Brasil estar em 15%, a gente não tem um juros real no Brasil, já que a gente considera mais de 20% que foi só impresso em moeda no passado, em 2024, no Brasil. Então a gente tem uma desvalorização do real muito maior do que realmente renderia o capital. Seria a mesma coisa que colocar hoje o seu dinheiro para render na Argentina e ficar feliz porque ele rende 70% ao ano, ainda assim tendo uma inflação de 100% ao ano. O seu capital, ele pode até crescer, mas o poder de compra real do seu dinheiro diminuiu. E isso a gente olha facilmente quando a gente vê a falta de IPOs na Bolsa Brasileira. A gente não tem mais uma busca tão grande assim por investimentos nacionais, já que com a desvalorização e o gasto excedido do governo, a gente acaba tendo esse intervalo de tempo em que a Bolsa, apesar de descontada, pode não ser a melhor opção para investir, com um investimento que rende um pouco mais comparado a países, por exemplo, Estados Unidos, ou algum título público americano, mas que por ser uma moeda mais depreciada, e que agora, claro, com o IOF pior para tirar dinheiro do país, acaba tendo uma insegurança maior para poder investir no país. E é importante a gente entender isso. Investimento é aquilo que te traz um retorno maior e um aumento no poder de compra do seu dinheiro com o passar do tempo. Qualquer tipo de investimento que seja considerado investimento e que não faça isso, não é um investimento. Por exemplo, a poupança, e que todo mundo que fala sobre investimento, eu já falei muito aqui no canal também, não considera a poupança um investimento real, já que não rende nem 100% do CDI que qualquer conta corrente de banco hoje em dia consegue render. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo de conteúdos mais atuais e que eu vou tentar trazer esse tipo de vídeo mais frequente. Eu vou tentar, inclusive, trazer mais conteúdos, porque faz 15 dias, mais ou menos, que eu não posto um vídeo, e eu vou tentar pontuar sempre os maiores acontecimentos geopolíticos que aconteceram recentemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário aqui embaixo. Deixa o like também para me ajudar bastante e compartilhe com alguém que precise se atualizar das últimas notícias. Te vejo no próximo vídeo. Assiste esse aqui se você quer aprender mais sobre geopolítica. Te vejo nele e tchau.